Capítulo 16 – A queda da casa de Acabe. A má influência que Jezabel exerceu desde o início sobre Acabe resultou em atos de vergonha e violência. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher, Jezabel. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Acabe, motivado por Jezabel para praticar o mal, seguiu os desejos de seu perverso coração, até que foi totalmente dominado pelo egoísmo. Ele achava que tinha direito de ter tudo o que desejasse. Esse traço dominante de Acabe se revelou em um incidente que ocorreu enquanto Elias ainda era profeta de Israel. Bem junto ao palácio do rei ficava uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe decidiu que aquela vinha seria sua. "Dê-me a sua vinha", disse ele a Nabote, "para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei seja qual for o seu valor." A vinha tinha pertencido aos pais de Nabote, por isso ele não aceitou a proposta. "O Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais." O rei egoísta ficou doente por Nabote ter recusado sua oferta. Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel logo descobriu o que tinha acontecido e ficou indignada de saber que um súdito tinha se recusado a atender a um pedido do rei. Ela garantiu a Acabe que ele não precisava mais ficar triste. "É assim que você age como rei de Israel?", disse ela. "Levanta-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote." Jezabel imediatamente colocou seus planos malignos em ação. Ela escreveu cartas em nome do rei e as enviou aos anciãos e nobres da cidade em que Nabote morava, dizendo: "Ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Leve-no para fora e apedrejam-no até a morte." Os líderes obedeceram à ordem. As autoridades e os nobres da cidade fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Então Jezabel foi ao rei e disse que se levantasse e tomasse posse da vinha. Assim, Acabe desceu para tomar posse da cobiçada propriedade. O rei não pôde aproveitar o que tinha conquistado pelo roubo e pelo assassinato. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: "Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade." Mais tarde o Senhor orientou Elias para que pronunciasse sobre Acabe um terrível juízo. Cheio de culpa e surpreso por encontrar o firme profeta face a face na vinha, o rei falou com medo: "Então você me encontrou, meu inimigo." Sem hesitar, o mensageiro do Senhor respondeu: "Eu o encontrei, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova." E ele diz: "Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes." A casa de Acabe deveria ser totalmente destruída. E a respeito de Jezabel, o Senhor declarou: "Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo." Quando o rei ouviu essa mensagem aterrorizante, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias dizendo: "Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho." Acasias segue os caminhos de seus pais. Menos de 3 anos depois, o rei Acabe morreu nas mãos dos sírios. Acasias, seu sucessor, fez o que o Senhor reprova. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito.
Segundo Reis, capítulo 22, versos 52 e 53. Mas os juízos vieram em seguida. Uma guerra desastrosa contra Moabe e depois um acidente que colocou sua própria vida em risco demonstraram a ira de Deus contra ele. Depois de cair da sacada do seu quarto, Acasias ficou gravemente ferido e enviou algum de seus servos para perguntarem a Baal-Zebube se ele sararia ou não. Acreditava-se que o deus de Ecrom dava informações sobre o que aconteceria no futuro por intermédio de um de seus sacerdotes, mas as previsões vinham do príncipe das trevas. Um homem de Deus se encontrou com os servos de Acasias e enviou a seguinte mensagem ao rei: Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Segundo Reis, capítulo 1, versos 3 e 4. Assustados, os servos voltaram depressa ao rei e repetiram as palavras do homem de Deus. O rei perguntou: Como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: Ele vestia as roupas de pelo e usava um cinto de couro. Era o tesbita Elias, exclamou Acasias. Ele sabia que se fosse mesmo Elias, as palavras de condenação certamente se cumpririam. Ansioso por reverter a sentença, Acasias ordenou que o profeta viesse até ele. 2 vezes Acasias enviou soldados para intimidar o profeta e 2 vezes a ira de Deus caiu sobre eles como juízo. A 3ª companhia de soldados humilhou-se diante de Deus e seu capitão caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Durante o reinado de seu pai, Acasias tinha visto os terríveis castigos que Deus tinha dado a Israel por abandonar sua fé. Viu a maneira como ele trata os que colocam de lado a sua lei. Mesmo assim, agiu como essas evidências horríveis fossem apenas histórias sem sentido. Finalmente, decidiu seguir Baal e, por meio dessa decisão, demonstrou a mais ousada rejeição de Deus. Rebelde e sem disposição de se arrepender, Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Formas satânicas de culto em nossos dias. Hoje em dia, as pessoas talvez não se ajoelhem diante de deuses pagãos. Porém, milhares estão adorando no altar de Satanás, assim como o rei de Israel. O espírito de idolatria está em todo lugar, apesar de ter assumido formas mais refinadas e atrativas do que nos dias de Acasias, quando enviou mensageiros ao deus de Ecrom. A fé na segura palavra da profecia está em decadência, e em seu lugar, superstições e magia cativam a mente de muitos. Os mistérios do culto pagão são substituídos pelo ocultismo e fenômenos dos médiuns espíritas. As revelações desses médiuns são recebidas com interesse por milhares que se recusam a aceitar a luz por meio da palavra de Deus. Há muitos que nem podem se imaginar consultando médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis do espiritismo. Outros são desviados pelos ensinos da ciência cristã e pelo misticismo da teosofia e outras religiões orientais. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo declaram ter poder para curar. Muitas pessoas procuram esses curandeiros em vez de confiar no poder de Deus vivo e na habilidade de médicos bem qualificados. A mãe, ao lado da cama de seu filhinho enfermo, exclama: Não existe nenhum médico que possa curar meu filho? Alguém lhe conta a respeito das maravilhosas curas realizadas por algum curandeiro
e ela decide confiar seu filhinho querido aos seus cuidados, colocando a criança nas mãos de Satanás como se de fato ele estivesse ao seu lado. Em muitos casos, a vida futura da criança é controlada por um poder satânico. Deus tinha motivos para reprovar a infidelidade de Acasias. O que ele deixou de fazer para inspirar o povo de Israel a confiar em seu amor? Mesmo assim, o rei de Israel decidiu se desviar de Deus para pedir ajuda ao pior inimigo de seu povo, declarando aos pagãos com essa atitude que ele confiava mais nos ídolos deles do que no Deus do céu. É uma desonra quando mulheres e homens evitam a fonte de força e sabedoria para buscar auxílio ou conselho dos poderes das trevas. Os que se entregam aos enganos de Satanás podem achar que receberam grandes benefícios, mas isso prova que seu comportamento é sábio ou seguro? E se a vida for prolongada? E se conseguirem vantagens mundanas? No fim, será que valerá a pena ter desrespeitado a vontade de Deus? Todas as aparentes vantagens, no fim, provarão ser uma perda irreparável. Depois de Acasias, veio Jorão, seu irmão, que reinou por 12 anos. Durante esses anos, Jezabel ainda estava viva e continuou a exercer sua má influência sobre a nação. Jorão fez com que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer e deles não se afastou. Segundo Reis, capítulo 3, versos 2 e 3. Foi durante o reinado de Jorão sobre Israel que Josafá morreu, e seu filho chamado Jeorão assumiu o trono do reino de Judá. Por ter se casado com a filha de Acabe e Jezabel, Jeorão de Judá estava intimamente ligado ao rei de Israel e seguiu Baal, como a família de Acabe havia feito. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Segundo Crônicas, capítulo 21, versos 6 a 11. Deus não permitiu que o rei de Judá seguisse com esse terrível abandono da fé sem ser repreendido. O profeta Elias não poderia ficar em silêncio enquanto o reino de Judá seguia o mesmo caminho que tinha levado o reino do norte à beira da destruição. O profeta enviou a Jeorão de Judá uma mensagem escrita em que o perverso rei leu as terríveis palavras. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai, Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente. Em cumprimento dessa profecia, o Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes. Eles levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, ele morreu sofrendo dores horríveis, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 21, versos 16 a 19, e segundo Reis, capítulo 8, verso 24. Acasias subiu ao trono de Judá e reinou apenas 1 ano. Durante esse tempo, influenciado por sua mãe, Atalia andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova. Segundo Crônicas, capítulo 22, versos 3 e 4. Jezabel, sua avó, ainda era viva e ele se tornou um grande aliado de Jorão de Israel, seu tio. Os membros sobreviventes da casa de Acabe foram, sem dúvida, seus conselheiros para sua ruína. Enquanto Acasias visitava o tio em Jezreel,
Deus orientou o profeta Eliseu a enviar um dos seus filhos dos profetas a Ramó de Gileade para ungir Jeú como rei de Israel. Nessa época, as forças reunidas de Judá e Israel estavam envolvidas numa batalha contra os sírios. Jorão tinha sido ferido em combate e retornou a Jezreel, deixando Jeú no comando dos exércitos. O mensageiro de Eliseu deu a Jeú uma missão especial, enviada pelo céu. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a família de Acabe perecerá. 2 Reis, capítulo 9, versos 7 e 8. Jeú assume o reinado. Depois de ser proclamado rei pelo exército, Jeú foi imediatamente para Jezreel e iniciou a obra de execução. Jorão de Israel, Acasias de Judá, Jezabel, a rainha-mãe e todos os que estavam na família de Acabe em Jezreel foram mortos, como também todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes. O templo de Baal foi destruído e os ídolos foram queimados. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. 2 Reis, capítulo 10, verso 11 e 28. A notícia dessa execução geral chegou até Atalia, filha de Jezabel, que ainda ocupava uma posição de autoridade no reino de Judá. Quando ela soube que seu filho, o rei de Judá, estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. 2 Crônicas, capítulo 22, verso 10. Nesse massacre, todos os descendentes de Davi, que poderiam ocupar o trono, foram destruídos, com exceção de uma criança de nome Joás, que foi escondida dentro do templo pela esposa de Joiada, o sumo sacerdote. Durante 6 anos, a criança ficou ali escondida, enquanto Atalia governava o país. No fim desse período, os levitas e todos os homens de Judá, segundo Crônicas capítulo 23, verso 8, uniram-se com Joiada, o sumo sacerdote, para coroar e ungir o pequeno Joás, aclamando o rei. E o povo aplaudiu e gritava: Viva o rei! 2 Reis capítulo 11, verso 12. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. 2 Crônicas capítulo 23, verso 12. Ela viu o rei, conforme o costume, e em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então, Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! 2 Reis, capítulo 11, verso 14. Mas Joiada ordenou a seus oficiais que a prendessem junto com todos os seus seguidores e os tirassem para fora do templo, para o lugar da execução, onde deveriam ser mortos. Assim, morreu o último membro da casa de Acabe. O terrível mal que a aliança de Acabe com Jezabel produziu continuou até que o último de seus descendentes fosse destruído. Logo depois que a perversa rainha Atalia foi morta, todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. 2 Reis, capítulo 11, verso 18. Em seguida, começou uma reforma. Os que participaram da coroação de Joás como rei tinham feito o pacto solene de que seriam o povo do Senhor. E agora que a filha de Jezabel tinha sido tirada do reino de Judá, os sacerdotes de Baal tinham sido mortos e seu templo destruído, todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se. 2 Crônicas, capítulo 23, versos 16 a 21.